Davi escreveu em Salmos 32, 3, 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Existe um ponto na vida em que o esforço para parecer forte começa a custar mais caro do que admitir fraqueza. E muitas pessoas estão exatamente nesse lugar agora, sustentando uma imagem que não corresponde ao que realmente está acontecendo por dentro. A introdução de João ecoa esse contraste entre aparência e verdade. Ele declarou que a luz veio ao mundo, mas muitos preferiram as trevas, porque nelas era possível esconder o que estava desalinhado. Em João 3,19 está escrito: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não por maldade deliberada, mas porque a exposição exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade exige coragem. A oração nasce nesse ponto de tensão, conectando diretamente com essa realidade interna, que muitas vezes não é compartilhada com ninguém. Senhor, Tu conheces cada área da minha vida, inclusive aquelas que eu escondo até de mim mesmo. Tu sabes quando eu sorrio por fora enquanto estou cansado por dentro. Sabes quantas vezes eu disse, está tudo bem, apenas para evitar perguntas ou julgamentos. Hoje eu te peço, dá-me coragem para abandonar as máscaras. Não quero mais viver sustentando uma versão que não representa a verdade do meu coração. Ensina-me a viver na luz, mesmo que isso exija quebrar estruturas que eu mesmo construí. Amém. O peso de fingir estar bem não aparece de uma vez. Ele começa pequeno, quase imperceptível. Uma resposta automática, um sorriso forçado, uma tentativa de evitar conflitos. Com o tempo, esse comportamento se torna padrão. E o que era uma estratégia pontual vira um modo de viver. O problema não está apenas em esconder sentimentos, mas em sustentar uma narrativa constante que não corresponde à realidade. Isso consome energia. Isso desgasta. Isso cria uma distância entre quem a pessoa é e quem ela aparenta ser. Se essa mensagem já começou a confrontar algo dentro de você, segue agora e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Muitas pessoas estão presas nesse mesmo ciclo e não conseguem identificar o motivo do cansaço que carregam. Voltando à reflexão, viver assim gera um tipo específico de exaustão. Não é apenas cansaço físico. É um esgotamento emocional profundo, porque manter uma imagem exige controle constante. Cada palavra precisa ser pensada, cada reação precisa ser ajustada, cada interação precisa ser monitorada. Com o tempo, a pessoa perde a espontaneidade, perde a leveza, perde a conexão com a própria essência. Em Provérbios 12:25 está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O coração sobrecarregado não consegue sustentar equilíbrio por muito tempo. Algo começa a ceder, e geralmente o primeiro sinal é o desgaste interno. Existe também um fator silencioso nesse processo: o medo. Medo de julgamento, de rejeição, de não ser aceito, de perder espaço, de parecer fraco. Esse medo alimenta a necessidade de manter a máscara. E quanto mais tempo essa máscara é mantida, mais difícil parece removê-la. Só que existe um ponto de ruptura. Um momento em que o peso se torna maior do que a capacidade de sustentação. E nesse momento, duas escolhas aparecem: continuar fingindo ou começar a ser verdadeiro. Se você está aqui, existe uma grande chance de já estar sentindo esse peso. E isso não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que algo dentro de você não aceita mais viver desconectado da verdade. Comenta: eu escolho a verdade. Se você decidiu não sustentar mais uma versão que não representa quem você realmente é. Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode ajudar alguém que ainda está preso no mesmo padrão. Em Salmos 51:6 está escrito: tu desejas a verdade no íntimo. Deus não se relaciona com a versão editada, ele se relaciona com o que é real, com o que é verdadeiro, com o que está exposto. Isso muda completamente a forma de enxergar a espiritualidade. Não existe necessidade de performance diante de Deus. Não existe necessidade de aparência. Não existe necessidade de provar nada. O que Ele espera é sinceridade.
Quando a pessoa entende isso, algo começa a mudar internamente. A pressão diminui. A necessidade de manter uma imagem começa a perder força. A liberdade começa a surgir. Mas esse processo não acontece de forma automática. Existe um caminho. Um caminho que começa com pequenas decisões. Decisões de não esconder, de não maquiar, de não distorcer. Talvez não seja possível abrir tudo para todos, e nem precisa. Mas é essencial que exista pelo menos um espaço onde a verdade possa existir sem filtros. Esse espaço começa na relação com Deus. Se essa reflexão fez sentido até aqui, envia para alguém agora. Não espera depois. Existe alguém precisando exatamente dessa mensagem. Voltando à construção, viver na verdade não significa expor tudo, mas significa não viver em contradição interna. Significa alinhar o que se sente com o que se expressa. Significa parar de lutar para parecer algo que não é. Em 2 Coríntios 12:9 está escrito: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza não afasta Deus. Ela abre espaço para a atuação dele. Existe uma força que nasce quando alguém para de fingir. Não uma força baseada em aparência, mas uma força baseada em verdade. Essa força sustenta de forma real, sem desgaste, sem esforço constante. E com o tempo, algo interessante acontece. Aquilo que antes parecia motivo de vergonha se transforma em ponto de conexão. Porque a verdade aproxima. A autenticidade gera identificação. A transparência cria pontes. Senhor, remove de mim toda necessidade de parecer forte quando não estou. Ajuda-me a viver com integridade, alinhando o que está dentro com o que é visto por fora. Que eu não carregue mais o peso de sustentar uma imagem, mas que eu encontre descanso na verdade. Fortalece meu coração para escolher a transparência, mesmo quando isso exigir coragem. Amém. Existe algo dentro de você que já não aceita mais continuar fingindo. Esse incômodo não é um problema, é um sinal. Um sinal de que chegou o momento de alinhar vida e verdade. A pergunta que fica não é se você consegue continuar sustentando a máscara. A pergunta é: vale a pena continuar carregando esse peso?